7 lições que aprendi com Deus e o estoicismo que curaram minha rejeição. Você pode estar rodeado de pessoas e mesmo assim se sentir invisível. Pode sorrir nas fotos e por dentro implorar por reconhecimento. Pode dar tudo de si, sua atenção, seu afeto, sua lealdade, e mesmo assim ser rejeitado sem aviso, sem explicação, sem um último olhar. A rejeição tem um som que ninguém escuta, um vazio que ninguém vê, mas que se aloja a fundo e começa a corroer tudo, sua autoestima, sua identidade. Sua fé. Foi assim que eu descobri a dor silenciosa de não ser escolhida. Não só por uma pessoa menos, mas pela vida, rejeitada nos relacionamentos, nas amizades, nos sonhos que não aconteceram, como se algo em mim não fosse suficiente. E esse sentimento não nasce da ausência do outro, né? Ele floresce na ausência de nós mesmos. É como se cada não que recebemos do mundo ecoasse um não que já existia dentro de nós. Há muito tempo. E o mais difícil é que a gente começa a acreditar, começa a pensar que merece aquilo, que talvez ser rejeitada seja normal, que talvez o amor não seja para você, que talvez até Deus tenha se esquecido. E nesse ponto, ou você desmorona, ou você silencia. Eu escolhi o silêncio, mas não aquele silêncio de desistência. Foi um silêncio de escuta, porque no fundo, entre a dor da rejeição e a espera por ser vista, havia uma voz, não era minha, era dele. Deus não grita, Deus sussurra, e ele só pode ser ouvido quando o barulho da carência cessa. Foi nesse silêncio que ele começou a falar comigo. E quando ele falou, ele não me consolou com promessas de que tudo ia mudar. Ele me reconstruiu com verdades que eu nunca quis encarar. Foi nesse processo que o estoicismo chegou, como uma mão firme e racional, que me ensinava a ver a vida sem a lente da carência. Não era sobre resistir à dor, mas sobre dar sentido a ela. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna igual à cor dos pensamentos que abriga. E eu estava tingida de rejeição. Era hora de mudar a cor, de resgatar meu valor, não porque alguém o confirmou, mas porque Deus o revelou e o estoicismo o sustentou. Foram 7 lições, 7 revelações, 7 feridas que, quando iluminadas pela fé e pela razão, deixaram de ser fraqueza e se tornaram armadura. A rejeição não me quebrou, ela me moldou. E se você também já sentiu essa dor, prepare-se, porque esse vídeo não é só sobre a minha história, é sobre a sua cura, quando a rejeição virou cicatriz silenciosa. A pior dor não foi quando me deixaram, foi quando eu continuei, como se nada tivesse acontecido, quando sorri por fora, mas sangrava por dentro. Quando fingi que estava tudo bem menos, só para não assustar ninguém com a minha dor. A rejeição não acontece em um único momento, ela vai se acumulando. Não é sempre explícita, escancarada, às vezes ela se disfarça de silêncio, de ausência de mensagens, de falta de reciprocidade, de promessas feitas e não cumpridas, de convites que nunca vieram, de pessoas que diziam estar ocupadas demais. Para você, a rejeição é como um espelho quebrado. Você continua tentando se ver ali, mas a imagem nunca volta inteira. E quanto mais você tenta se ajustar à imagem distorcida, mais você se fragmenta. Porque o problema nunca foi você não ser suficiente. O problema foi acreditar que era seu papel provar isso. Mostrar seu valor, lutar para ser vista, esperar ser reconhecida. E eu esperei, me calei, me adaptei. Engoli sapos, palavras, vontades, vesti sorrisos emprestados só para caber nos espaços dos outros. E cada vez que me rejeitavam, algo em mim se retraía. Primeiro foi a coragem, depois a fé, depois a autoestima. Então, quando percebi, já não era eu ali. Era apenas a versão que sobrou, tentando sobreviver entre as migalhas de atenção e os vazios disfarçados de amor. Mas ninguém viu, porque a dor da rejeição é silenciosa, você não grita, você se apaga. E o mundo aplaude sua força, enquanto você desmorona em silêncio. O mais perverso da rejeição é que ela não tira só o outro da sua vida. Ela tenta tirar você de você, faz você questionar se é digna de ser amada, faz você pensar que está errada,
por sentir, que é sensível demais, intensa demais, profunda demais, que o problema é sua existência sem filtro, sua alma sem proteção. E foi aí que começou minha dor mais profunda. Não quando alguém me rejeitou, mas quando eu comecei a me rejeitar. Comecei a desconfiar da minha intuição, do meu coração, da minha própria voz. Comecei a me podar, me censurar, me encolher, tudo para caber. Tudo para merecer, tudo para ser aceita. Mas havia algo quebrado nesse esforço todo, porque quanto mais eu tentava ser aceita, menos eu me reconhecia. A rejeição virou uma cicatriz, não visível, mas presente. Uma marca silenciosa que gritava quando ninguém estava olhando. E foi essa dor que me empurrou para dentro, porque ninguém lá fora parecia notar, mas aqui dentro, algo ainda me chamava. Essa cicatriz seria só o começo. Eu ainda não sabia, mas seria através dela que eu encontraria Deus, e pela primeira vez, Ele não viria me tirar da dor. Ele viria me ensinar a atravessá-la, ao lado dele e ao lado de uma filosofia que me ensinaria a permanecer inteira, mesmo ferida. O sentimento de não ser escolhida por ninguém. Há um vazio que não se explica com palavras. Um buraco fundo que cresce quando você percebe que, por mais que tente, nunca é você quem fica. Você é quem sempre ama demais, quem espera demais. Quem entrega mais do que recebe e ainda assim é deixada de lado, trocada, esquecida, invisível. A dor da rejeição se agrava quando ela se repete. Quando não é um caso isolado, mas um padrão, um eco de infância, de relacionamentos anteriores, de amizades que desapareceram sem explicação, você começa a achar que tem algo errado em você que talvez de fato ninguém queira ficar. A mente sussurra: você não é suficiente, você é difícil de amar, você cansa. E aos poucos, você acredita. Passa a competir com o passado dos outros, com os amores que vieram antes, com as idealizações que nunca serão suas. Acredita que precisa ser melhor, mais bonita, mais calma, mais divertida, mais tudo. Mas nunca basta. Nunca é você. Esse tipo de rejeição não grita. Ela se instala devagar, naquela ligação que nunca vem, naquela conversa que esfria, naquela atenção que vai embora aos poucos. É um abandono lento, mas certeiro. E o que mais dói é perceber que você continua tentando, continua justificando, continua se moldando. Por quê? Porque lá no fundo, você só queria ser escolhida. Uma única vez. Queria ser o plano A de alguém, não a opção de emergência. Não o quebra-galho, não o quase. Você se pergunta, será que até Deus me deixou de lado? Por que Ele permite essa dor? Por que Ele assiste em silêncio enquanto eu me quebro? Onde está o olhar que me vê, que me entende, que me acolhe? Será que Ele também me rejeita? Essas perguntas surgem quando a alma está ferida demais para rezar, quando até a fé parece ter se afastado. Mas há um detalhe que muda tudo. Mesmo quando você não sente, Deus permanece. Mesmo quando você questiona, Ele ainda sustenta, porque Deus não se ofende com a sua dor. Ele não se afasta do seu grito. Ele ouve o que você nem consegue dizer. E é nesse vazio, onde ninguém mais entra, que Ele começa a falar. Só que, antes de ouvir, você precisa parar de correr atrás de quem não vê seu valor. Precisa silenciar o barulho da rejeição alheia para escutar a aceitação divina. Porque o amor que cura não vem do mundo, vem do alto. E enquanto você buscar ser escolhida por pessoas cegas, nunca vai enxergar que já foi escolhida por Deus. Essa compreensão é dolorosa no início, mas libertadora depois. E foi ela que começou a mudar tudo. O silêncio que me empurrou para dentro. Eu queria fugir da sensação de ser esquecida, rejeitada, deixada para depois. Fugir do desconforto de olhar no espelho e não saber mais quem eu era. A rejeição faz isso com a gente. Ela não quebra só os vínculos com os outros. Ela quebra o vínculo com nós mesmos. Eu não queria mais conversar, não queria explicar, não queria mais me justificar. Só queria me esconder, me recolher, sumir. E foi aí que o silêncio chegou. Não aquele silêncio que traz paz, mas aquele que grita. Aquele que ecoa dentro da alma, como se dissesse: você não tem valor. Era um silêncio pesado, quase sufocante,
feito de mensagens não respondidas, portas fechadas, convites que não vieram, olhares que me atravessavam sem me enxergar. No início, eu lutei contra ele. Tentei preencher com distrações, redes sociais, conversas vazias, compromissos inúteis, mas quanto mais eu tentava fugir, mais ele me cercava. Até que parei. Não por sabedoria. Parei por exaustão, me rendi. Deixei que o silêncio me engolisse. E foi aí que, sem aviso, ele começou a mudar. O que antes parecia um castigo começou a se tornar um espaço onde nenhuma voz externa tinha acesso, nenhuma expectativa, nenhum julgamento, nenhuma comparação. Pela primeira vez, eu estava sozinha comigo, e isso no início foi assustador, porque quando você está sozinha, tudo que tentou esconder vem à tona. Inseguranças, medos, traumas, memórias que doem. Mas também vem a verdade, vem o chamado, vem a possibilidade de se reencontrar. Foi nesse silêncio que comecei a escutar algo diferente. Uma voz que não vinha da minha mente, que não me cobrava, não me comparava, não me feria. Era como um sussurro vindo de um lugar profundo e sagrado. E por mais estranho que pareça, eu soube, não era minha. Era de Deus, e ele não falava comigo com raiva, nem com pressa. Ele falava com ternura, como quem olha para alguém que caiu e diz: eu vi tudo. Eu estive aqui o tempo inteiro. Você não é o que disseram. Você é o que eu digo que você é. Naquele momento, eu entendi que o silêncio não tinha me rejeitado. Ele tinha me preparado para ouvir o que o barulho do mundo sempre abafou. Preparado para me lembrar de que, antes de ser rejeitada por alguém, eu fui criada por um Deus que nunca me abandonou, que nunca precisou de plateia para me amar, que me vê inteira, mesmo quando eu me sinto quebrada. Aquele silêncio me empurrou para dentro, e lá dentro eu descobri algo que ninguém pode tirar, a minha essência. A rejeição do outro me colocou no deserto, mas foi nesse deserto que Deus me encontrou. E nesse encontro não houve palavras bonitas, só verdade. E verdade dói, mas cura. Foi ali, sozinha, no escuro, que comecei a ver a luz, uma luz que não veio de fora, veio de mim, veio dele. A voz que não era minha, era dele. Não sei explicar o momento exato em que aconteceu. Só sei que, entre tantas noites de olhos abertos, entre o barulho dos pensamentos e o silêncio das respostas que nunca vieram, algo diferente começou a surgir. Era como se uma nova presença habitasse aquele vazio. Mas não era uma presença invasiva. Era calma, quase imperceptível. Não tinha som, mas ecoava. Não dizia palavras, mas me fazia entender. No início, achei que era só a minha mente tentando se proteger. Aquelas frases internas que a gente repete para suportar a dor. Mas essa voz era diferente. Ela não argumentava, não justificava, não suplicava para ser ouvida. Ela apenas estava ali, firme, silenciosa, viva. E quanto mais eu me calava por fora, mais ela crescia por dentro. Essa voz não me chamava de fraca, nem de tola. Nem me mandava levantar como se a dor fosse fraqueza. Ela me chamava de filha de obra, de criação preciosa. E isso me desmontou porque eu tinha me esquecido completamente disso. Meus olhos estavam viciados em buscar aprovação em rostos alheios. Meu coração estava condicionado a acreditar que meu valor estava na forma como os outros me tratavam. Se me aceitavam, eu era amável. Se me rejeitavam, eu era descartável. Mas essa voz não oscilava. Ela me dizia: antes que te rejeitassem, eu te escolhi. Antes que te ignorassem, eu te formei. Antes que você mesma se perdesse, eu já te esperava aqui. E quanto mais eu ouvia, mais eu chorava. Porque aquela não era a voz da minha mente. Era a voz de quem me criou. A voz de quem me conhece inteira, menos inclusive nas partes que eu escondi até de mim. Deus não falou comigo como uma autoridade distante. Ele falou como pai. Como quem viu cada dor que eu engoli, cada vez que eu me diminuí para caber, cada lágrima que eu sequei rápido para ninguém perceber. Ele viu e mesmo assim, mesmo com tudo isso, ele não se afastou. Pelo contrário, ele se aproximou, não com promessas de conserto imediato, mas com presença. A presença que cura mesmo sem explicação. A presença que não precisa justificar a rejeição, porque transforma a dor em redenção. Aquilo que antes eu via como abandono de Deus, menos aquele silêncio, aquela ausência de respostas, aquele vazio,
eu entendi que era, na verdade, espaço. Espaço para que ele falasse quando eu estivesse pronta para ouvir. E agora eu estava. Ele não gritou. Ele sussurrou. Porque Deus não compete com o caos. Ele espera que o caos se esgote para poder entrar. Foi nesse lugar secreto, entre o fim do orgulho e o começo da rendição, que minha alma ouviu pela primeira vez uma verdade que não vinha dos livros, nem das redes sociais, nem das frases motivacionais. Vinha da eternidade, vinha da fonte, e a verdade era simples. Você é amada. Mesmo que ninguém diga, mesmo que ninguém veja, mesmo que o mundo passe por você como se fosse nada menos para mim, você é tudo. Essa certeza não apagou minha dor, mas deu propósito a ela, deu profundidade. Me lembrou que cada vez que alguém me rejeitou, não foi porque eu era insuficiente, foi porque eu estava sendo separada, não punida, separada, para algo maior, mais puro, mais inteiro. A rejeição dos homens me levou ao encontro de Deus, e a voz dele, suave como brisa, firme como rocha, me devolveu algo que nenhuma outra voz poderia me dar, minha identidade. Não aquela que eu construí para agradar, mas aquela que ele escreveu antes que eu nascesse, uma identidade que não se move com as marés do afeto alheio, que não se quebra com o silêncio de quem se foi, porque agora eu conheço outra voz. E quando tudo ao redor silencia, é essa voz que permanece, a raiva que o estoicismo não negou menos, mas curou. Eu queria negar, fingi que estava tudo bem, que já havia superado, que aquilo não me afetava mais. Mas dentro de mim, algo gritava. Era raiva, uma raiva que queimava em silêncio, não da pessoa que me rejeitou, mas de mim mesma, por ter acreditado tanto, por ter me doado sem limites, por ter me deixado de lado só para caber nos moldes de alguém que nunca quis realmente me enxergar. O orgulho ferido tentava me convencer de que eu era forte por suportar, mas eu não estava forte. Eu estava engolindo veneno emocional disfarçado de resistência, e esse veneno me matava por dentro. Foi nesse estado de conflito interno que o estoicismo me encontrou. Não como um livro bonito na estante, mas como um socorro silencioso em meio ao caos. As palavras de Epicteto pareciam escritas para mim. Não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. De repente, percebi que não era a rejeição em si que me destruía, mas o que eu havia decidido significar com ela. Eu tinha colocado meu valor nas mãos de alguém que nem sabia segurá-lo. Eu tinha feito da aceitação alheia o meu termômetro de existência, e isso precisava acabar. O estoicismo não me mandou reprimir a raiva. Ele me ensinou a escutá-la, a olhar para ela como um mestre e não como um monstro. A raiva, quando não negada, revela, mostra onde dói, onde falta, onde ainda somos escravos das expectativas. E foi aí que entendi. Minha raiva não era destrutiva menos. Era uma tentativa de acordar, de me lembrar de quem eu era antes de me moldar ao outro, de resgatar a dignidade que eu havia trocado por migalhas de atenção. A filosofia estoica me ensinou que eu não controlo o outro, que eu não tenho poder sobre os sentimentos, decisões ou ausências alheias, mas eu tenho controle sobre a forma como interpreto tudo isso. E essa consciência muda tudo. É como se eu pegasse de volta a chave da minha própria casa emocional. Eu havia dado essa chave a alguém que entrou, revirou tudo e saiu sem se importar. Mas agora, com a clareza que o estoicismo me trouxe, eu estava reconstruindo com calma, com presença, com sabedoria. Aprendi a parar de perguntar: por que fizeram isso comigo? E comecei a me perguntar: o que eu posso aprender com isso? Esse é o verdadeiro poder. Não é fingir que não sente. Não é ignorar a dor. É atravessá-la com consciência. É transformar a raiva em discernimento. O estoicismo não é um escudo que nos impede de sentir. É um farol que nos guia no meio da tempestade emocional. Ele não apaga o fogo, mas nos ensina a moldá-lo até que ele ilumine, ao invés de queimar. Com isso, deixei de esperar por pedidos de desculpa. Deixei de imaginar voltas que nunca aconteceriam. Deixei de tentar entender o que passou na cabeça do outro. E comecei a entender o que precisava acontecer dentro de mim. Não era sobre reconciliação externa. Era sobre reconciliação interna. Era sobre olhar para mim mesma com compaixão, com firmeza, com verdade. E dizer: você não precisa mais lutar para ser amada. Você só precisa parar de se abandonar. A raiva se dissolveu.
não porque desapareceu, mas porque foi compreendida. E tudo que é compreendido perde o poder de nos dominar. Ela deu lugar à lucidez, à serenidade, aquele tipo de força que não faz barulho, mas que sustenta. E foi nesse estado que eu finalmente entendi. O estoicismo não me endureceu, ele me libertou, porque quem é livre por dentro não depende da validação de fora. E quem encontra paz dentro de si nunca mais se perde por causa de alguém. Primeira lição: você não controla o coração de ninguém. Eu precisei sangrar para entender. Foram dias esperando mensagens que não chegavam. Noites revivendo conversas e momentos que talvez só tivessem significado para mim. Eu queria respostas, queria justificativas. Mas acima de tudo, queria controlar o que já estava fora do meu alcance. O coração de alguém que escolheu não ficar. Foi então que um único ensinamento estoico mudou tudo. Simples, direto e quase brutal. Você não controla o coração de ninguém. Eu li essa frase como se tivesse sido escrita com fogo, porque até aquele momento, tudo o que eu fazia era tentar controlar. Tentava controlar a narrativa, o que pensavam de mim, o que sentiam por mim, o rumo da história que eu tanto queria escrever a dois. Mas o estoicismo, com a frieza e clareza que só a verdade tem, me mostrou que há uma linha invisível que separa o que é meu do que não é e o coração do outro. Seus desejos, suas decisões, seus silêncios não me pertencem. Nunca pertenceram. Essa foi a primeira lição que verdadeiramente curou minha rejeição, porque me libertou da ilusão de que eu poderia mudar o que o outro sente ou não sente. Me fez perceber o quanto eu me desgastava tentando ser mais amável, mais presente, mais tudo, quando na realidade o que eu precisava ser era livre do controle, da expectativa, da dependência emocional que me amarrava às migalhas do afeto alheio. Epicteto dizia que o que está fora do nosso controle é irrelevante. A princípio, isso parece frio, mas na verdade é a forma mais profunda de amor próprio. Parar de se esgotar, tentando forçar um destino que não nos pertence. Porque não é nossa responsabilidade manter ninguém ao nosso lado. O que é real, permanece. O que se afasta ensina rejeição, então ganhou uma nova lente. Já não era mais um ataque ao meu valor, mas uma evidência do que nunca foi meu para começar. E tudo o que não é meu, que não vem até mim com verdade, que não escolhe ficar, precisa partir não por vingança, mas por liberdade. Não para provar algo, mas para proteger o que ainda existe de sagrado dentro de mim. Essa primeira lição me ensinou a soltar, a parar de carregar sentimentos não correspondidos como se fossem parte da minha identidade, a deixar que cada um siga seu caminho, inclusive eu. E nesse caminho aprendi também a confiar que o que é verdadeiro não precisa ser forçado, que os laços que curam não apertam, que o amor que edifica nunca nos faz duvidar de quem somos. Entendi que há uma força poderosa em aceitar que algumas pessoas não vão te escolher mesmo que você tenha dado o seu melhor, que nem sempre vão reconhecer seu valor, mesmo que você tenha se entregado inteira. E tudo bem, porque o amor mais importante da sua vida é o amor que você cultiva dentro de si. Você não controla o coração de ninguém, mas pode todos os dias aprender a cuidar do seu com mais sabedoria. Pode aprender a dizer não ao que fere, a se retirar do que esvazia, a olhar para si com o mesmo carinho que esperava do outro. Isso é força, isso é liberdade, isso é amor. E acima de tudo isso é cura. Segunda lição: a rejeição revela o que você ainda precisa curar. A rejeição dói, não pela ausência do outro, mas pelo espelho que ela se torna diante da nossa própria história. Cada vez que me senti rejeitada, não foi só a dor daquele momento que pesou. Foi o eco de todas as vezes em que me senti invisível e não conseguia entender por quê. Era como se, no abandono do outro, eu reencontrasse o abandono que fiz de mim mesma anos atrás. Um buraco que ninguém via, mas que gritou todas as vezes que alguém me deixou. Essa foi a segunda lição. A rejeição só ativa o que já está ferido. Ela é o sinal, não a causa. Deus me mostrou, no silêncio das minhas orações, que as lágrimas que eu derramava não eram só por quem partiu, mas pelas partes de mim que eu deixei esquecidas em trocas mal resolvidas, em promessas que eu fiz a mim mesma e não cumpri, em amores que aceitei por medo de ficar sozinha. Não era sobre aquela pessoa, era sobre minha história inteira. O estoicismo, mais uma vez, trouxe lucidez. Marco Aurélio dizia: se está dentro de você,
é seu. Se te afeta, é porque tem algo seu envolvido. Eu parei e encarei. Aquela dor de ser rejeitada revelava feridas mais antigas, mais profundas, que vinham da infância, da adolescência, das primeiras vezes que eu vi que eu precisava ser diferente para ser amada. É fácil culpar o outro, é fácil dizer que ele errou, que não viu meu valor. Mas o verdadeiro trabalho começou quando eu me perguntei: por que isso me destrói tanto? Por que eu me apego tanto à necessidade de ser escolhida? Por que minha autoestima vacila toda vez que alguém se afasta? A resposta era clara, mas dura. Porque ainda havia partes de mim que estavam penduradas na validação alheia. Partes não resolvidas, partes não curadas. E Deus, com sua pedagogia amorosa, me levou a um lugar interno onde o abandono do outro se tornava a oportunidade de reconexão comigo. A dor foi o alerta, o estoicismo, o mapa, e a presença divina, o colo. Porque a rejeição nunca é o fim. Ela é o portal, um chamado para olhar para dentro, para resgatar o que foi perdido, para enxergar o que foi escondido, para acolher o que ninguém nunca ensinou a amar. A partir disso, tudo mudou. Parei de olhar para quem me rejeitou como vilão. Comecei a olhar como mensageiro, porque foi através daquela dor que eu voltei para mim e descobri que minha maior ferida não era ter sido rejeitada menos. Era ter me rejeitado por tanto tempo, tentando caber no molde de alguém que talvez nunca tivesse espaço para mim. A cura começou quando aceitei olhar a ferida sem pressa, sem maquiagem, sem culpa. Quando entendi que a dor era real, sim, mas que ela podia me levar a um lugar mais alto. Um lugar onde eu já não mendigava afeto, onde eu já não corria atrás de quem não sabia ver, onde eu já não esperava que alguém preenchesse o que só eu podia tocar. Essa lição me libertou. A rejeição deixou de ser o fim e se tornou o início. Um espelho necessário, um convite divino, um instrumento de luz, porque aquilo que me faz chorar hoje pode ser o que me faz voar amanhã. Se eu tiver coragem de enfrentar o que ainda precisa ser curado. Terceira lição: o amor próprio começa quando você para de mendigar afeto. Há um momento em que você se cansa, não de amar, mas de implorar para ser amada. Cansa de dar bom dia para quem responde com silêncio, de mandar mensagens longas e receber respostas monossilábicas, de tentar conversar quando o outro já desistiu de ouvir. Cansa de esperar um gesto, um sinal, uma validação que nunca vem, e nesse cansaço, algo começa a despertar a dignidade. Essa foi a terceira lição, um corte interno e necessário. O amor próprio não nasce quando você se sente bonita no espelho, nem quando escuta elogios. Ele nasce quando você para de implorar migalhas, quando percebe que mendigar afeto é construir castelos em ruínas e morar neles esperando que não desabem. Deus, em seu silêncio firme, me mostrou que o verdadeiro amor próprio começa onde termina a necessidade de se humilhar, e que existe uma linha invisível entre humildade e autonegação. Eu a ultrapassei por anos sem perceber. Chamei de paciência o que era medo de ficar só. Chamei de amor o que era vício emocional. Chamei de esperança o que era apego. Mas Deus não me deixou permanecer nesse engano por muito tempo. O estoicismo me sacudiu. Sêneca dizia: aquele que se curva demasiadamente diante de outro, dificilmente se manterá de pé diante de si mesmo. E ali eu entendi. Toda vez que eu abaixava demais a cabeça para ser aceita, eu me afastava de mim. Toda vez que eu insistia em quem não me queria, eu me traía. Toda vez que eu me calava para manter alguém por perto, era minha alma que se afastava. O amor próprio não grita. Ele não exige, ele se levanta em silêncio e vai embora quando percebe que o respeito deixou de morar naquele lugar. Ele não joga na cara, não faz cena, não ameaça, ele apenas reconhece: aqui não é mais meu lar. E foi nesse reconhecimento que voltei para mim, não de forma brusca, nem vingativa, mas com uma delicadeza firme. Comecei a perceber que meu valor não aumentava quando alguém me escolhia. Ele já existia antes, só precisava ser lembrado, só precisava ser restaurado. O processo foi solitário, mas não vazio. Descobri que há uma companhia divina que só se revela quando você decide não se abandonar mais. Foi nesse reencontro que percebi: eu não estava sozinha. Nunca
estive, apenas olhava tanto para fora que deixei de perceber a presença que sempre me habitou. E então algo mudou, comecei a falar comigo com mais respeito, comecei a olhar para minhas dores sem desprezo. Comecei a acolher minhas imperfeições sem tentar escondê-las. E nesse movimento, o afeto que eu tanto mendigava começou a brotar de dentro, sem pressa, sem espetáculo, mas com raízes profundas. O amor próprio me ensinou a não mais aceitar convites que me diminuem, a não sentar em mesas onde o que me servem é descaso, a não confundir presença com atenção e palavras com verdade. O amor próprio me ensinou que minha ausência é muitas vezes mais poderosa do que minha tentativa de permanecer. Essa lição transformou minha forma de amar, porque agora eu não amo para ser escolhida, eu amo porque transbordo. E quando percebo que o outro não sabe receber, eu não insisto, eu recolho. Não por orgulho, mas por respeito. Respeito por mim, por minha história, por tudo o que Deus curou em mim, para que eu não voltasse mais ao lugar da mendicância emocional. Porque amor de verdade não se pede, não se força, não se implora. Amor de verdade se oferece. E se não for acolhido, se recolhe com dignidade. Essa é a linguagem da alma curada. Essa é a lição de quem se olhou no espelho e disse: eu não preciso mais me abandonar para que alguém fique. E foi aí que eu entendi. O amor próprio é o começo de toda a libertação. Quarta lição: Deus não te rejeita menos, Ele te separa. Existe um momento em que tudo parece ter sido arrancado de você. Pessoas, oportunidades, vínculos que pareciam eternos. E no meio desse esvaziamento, a mente humana sussurra: será que até Deus me rejeitou? A solidão grita, o abandono fere e o silêncio do céu parece confirmar as suspeitas da alma. Mas foi exatamente nesse vácuo que compreendi a quarta lição. Deus não rejeita, menos Ele separa. Foi quando me vi sozinha, desacreditada, subestimada até por quem jurava me amar, que comecei a enxergar que não era rejeição, era proteção, não era punição, era realinhamento. O que doía, na verdade, era o ego gritando por controle. Porque quando Deus começa a cortar os excessos, os relacionamentos tóxicos, os ambientes que secam a alma, nossa carne interpreta como abandono, mas o Espírito entende. É livramento. A separação de Deus não é cruel, é cirúrgica. Ele afasta o que você insiste em manter, mesmo sabendo que te afasta dele. Ele rompe vínculos que já estavam podres, ainda que disfarçados de estabilidade. Ele permite que certas pessoas virem as costas não porque você não tem valor, mas porque elas não têm estrutura para caminhar ao seu lado no nível que ele está te levando. O estoicismo me ajudou a enxergar isso sem revolta. Epicteto dizia: não busques que os acontecimentos ocorram como desejas, mas deseja que eles ocorram como ocorrem e tua vida será serena. Eu queria que tudo voltasse a ser como era, queria que aquela pessoa me escolhesse de novo, que aquela amizade não morresse, que aquele sonho fosse restaurado, mas tudo isso era apego ao passado, a ilusão de controle. Deus me pedia para soltar. Comecei a perceber que a separação divina era um convite, um chamado para subir, mas subir porque é solitário, porque exige deixar para trás o peso da carência, das expectativas não correspondidas, das dependências emocionais disfarçadas de amor. Mas aos poucos fui compreendendo. Aquilo que Deus tira nunca é para empobrecer, é para limpar o terreno, porque Ele não planta promessas em solo contaminado. A separação de Deus me levou a um tipo de solitude que eu nunca tinha vivido. Não era solidão vazia, era um espaço sagrado entre o que eu fui e o que eu estava me tornando. Um intervalo entre a dor da rejeição e a glória da reconstrução. Um santuário onde não havia mais vozes externas me definindo, apenas a presença dele. E foi nesse silêncio sagrado que ouvi a voz mais clara: eu nunca te rejeitei. Eu só precisava que você ficasse sozinha o suficiente para me escutar. Essa frase virou meu altar, meu lugar de repouso, minha verdade inabalável. Porque a rejeição humana fere, mas a separação divina cura. Quando Deus te separa, Ele não está te punindo, está te preparando, está limpando o terreno da tua alma para que nenhuma raiz amarga
contamine o novo que ele vai plantar. E esse novo não é sobre outros te validarem. É sobre você se enxergar como ele sempre te viu, inteira, digna, amada. A rejeição me fez questionar meu valor. A separação me revelou minha essência. Uma essência que não depende de elogios, likes ou convites. Uma essência que não se curva mais para caber em lugares apertados, que não se resume mais à ausência de quem partiu. Aprendi que quando alguém te rejeita, está apenas te devolvendo a si mesma. E quando Deus permite essa rejeição, Ele está te devolvendo a Ele. Porque no fim, é sempre sobre isso. Voltar para o lugar de origem. E o lugar de origem é Deus. Essa lição mudou minha forma de ver o luto dos laços perdidos. Hoje eu entendo. Não foi perda, foi separação divina. Não foi castigo, foi graça disfarçada. Porque enquanto eu chorava por não ser escolhida, Deus sorria dizendo: você sempre foi minha. Quinta lição. O silêncio não é vazio, é revelação. Existe um tipo de silêncio que assusta. Ele chega depois da rejeição, depois do afastamento, depois de todas as tentativas de ser vista fracassarem. É um silêncio que parece ecoar a ausência de tudo, de afeto, de sentido, de respostas. E quando ele se instala, o desespero tenta preencher o vazio com qualquer ruído. Mas foi ali, na dor profunda de não ser mais procurada nem ouvida, que aprendi a quinta lição. O silêncio não é o fim. Ele é o início de algo sagrado. No princípio, a ausência de som parecia castigo, como se até Deus tivesse me esquecido. Mas o estoicismo me ensinou a questionar essa reação automática. Marco Aurélio escreveu: a alma se enche daquilo a que se entrega. E eu me dei conta. Eu estava me entregando à ideia de que o silêncio significava abandono, quando na verdade ele era uma página em branco para que algo novo fosse escrito, um espaço onde nenhuma mentira caberia. Nem a mentira de que eu precisava do outro para existir, nem a mentira de que sem reconhecimento eu era menos, nem a mentira de que Deus havia me deixado. Comecei a ouvir esse silêncio, a olhar para ele não como ausência, mas como presença disfarçada, a entender que há vozes que só se manifestam quando todo o resto se cala. E uma delas é a voz da verdade. Não a verdade dos outros, mas a verdade de quem você é, sem máscaras, sem expectativas, sem ruídos. E foi nesse vazio, tão desconfortável, ao mesmo tempo tão puro, que comecei a perceber a presença de Deus de uma forma que nunca tinha sentido antes. Não era mais um Deus que falava por meio de sinais externos, de circunstâncias, de palavras de terceiros. Era um Deus que sussurrava dentro de mim, entre pensamentos quebrados e lágrimas silenciosas. Era uma presença firme que não me dizia o que eu queria ouvir, mas o que eu precisava lembrar. Você ainda está aqui, e isso basta. O silêncio revelou o que a correria escondia. A dor, sim, mas também o orgulho, a carência, o apego. O silêncio foi o espelho que me mostrou onde eu estava me traindo para ser aceita, onde eu estava negociando minha dignidade para manter alguém ao meu lado, onde eu estava me calando não por sabedoria, mas por medo de ser abandonada. E então tudo mudou, porque quando o silêncio revela, ele também cura, ele tira o véu. Ele aponta o que precisa morrer para que o verdadeiro eu possa nascer. Ele mostra que as palavras certas nem sempre vêm de fora e que a resposta que você tanto procura já mora em você, esperando que você se aquiete para escutá-la. A espiritualidade me ensinou que o deserto não é castigo, é processo, e o estoicismo reforçou isso, ao mostrar que a dor faz parte da formação do caráter. Que o sábio não foge do silêncio, ele entra nele como quem entra num templo, e ali sem distrações emocionais, sem a necessidade de provar nada a ninguém, encontra força. Entendi que a ausência de ruído é um chamado à presença, que o mundo pode te calar, mas o céu continua atento. Que o outro pode te esquecer, mas Deus ainda está contigo. E que na quietude mais profunda, o que nasce é um tipo de sabedoria que nenhuma aprovação externa pode oferecer. Hoje, o silêncio não me ameaça, ele me protege. Ele é meu lar secreto, meu altar invisível. É nele que renasço toda vez que o mundo tenta me apagar. É nele que reencontro a minha paz, a minha fé, o meu centro. E quando tudo ao redor grita, é nele que me escondo, não para fugir, mas para lembrar.
Eu sou inteira mesmo quando ninguém diz isso. Porque o silêncio de Deus nunca é ausência. É trabalho oculto, é revelação, é o modo como Ele prepara a alma para o próximo nível. Sexta lição. Seu valor não está no amor que recebe, mas no que carrega. Durante muito tempo acreditei que meu valor era medido pelas mãos que me seguravam, pelas palavras que me elogiavam, pelos gestos de carinho que me ofereciam. Era como se cada migalha de afeto fosse uma confirmação. Você merece existir, você é amada, você tem importância, mas bastou um silêncio, uma ausência, uma rejeição. E toda essa certeza desmoronou como um castelo de areia diante de uma maré emocional. E então Deus me confrontou, não com culpa, mas com clareza. Não com castigo, mas com revelação. Ele me perguntou: no íntimo da alma, você realmente acredita que precisa ser escolhida para ter valor? Que precisa ser desejada para ser inteira? Que precisa da presença do outro para confirmar a sua existência? Essas perguntas foram como espadas, porque a resposta que me invadia era dolorosa. Sim, por muito tempo eu acreditei nisso, mas o estoicismo me puxou pelo braço e me olhou nos olhos. Se você depende do amor do outro para se sentir viva, você está nas mãos do mundo e o mundo muda. O mundo decepciona, o mundo vira as costas. Foi aí que a sexta lição nasceu em mim. O valor não está no que você recebe, está no que você carrega. E o que eu carrego, carrego feridas sim, mas também cicatrizes que contam histórias de superação. Carrego memórias de momentos em que me levantei sozinha quando todos esperavam que eu caísse. Carrego verdades que ninguém pode tirar, mesmo que não as reconheçam. Carrego a presença de um Deus que me viu inteira quando o mundo só via partes. A sociedade nos condiciona a buscar aprovação. Desde cedo nos dizem: seja bonita, seja amável, seja boa. Mas o que ninguém ensina é que o amor verdadeiro começa no espelho. Não no reflexo físico, mas no reflexo espiritual. Quando você consegue olhar para dentro e dizer: mesmo rejeitada, eu sou digna. Mesmo esquecida, eu sou valiosa. Mesmo desacreditada, eu carrego luz. O estoicismo ensina que o que está fora de você não pode definir quem você é, e que toda dor nasce da expectativa, da ilusão de que o outro tem o poder de te validar. Mas a alma desperta quando entende que a única validação que importa é a interna, menos aquela que nasce do reconhecimento da sua própria dignidade. Deus não me criou para ser escolhida por alguém, Ele me criou para ser inteira nele. E a partir dessa inteireza, eu posso compartilhar, doar, amar sem mendigar, porque quem mendiga não ama, sobrevive. E o amor não foi feito para sobreviver, foi feito para transbordar. Essa lição foi dura, mas também foi libertadora, porque quando parei de esperar o amor que não vinha, descobri o amor que sempre esteve. Quando parei de implorar por reconhecimento, reconheci a mim mesma. Quando parei de me apagar para caber em espaços pequenos, percebi que eu fui criada para transbordar. O valor que carrego não está na quantidade de abraços que recebo, mas na firmeza com que abraço a mim mesma. Não está nas palavras bonitas que me dizem, mas nas palavras de força que eu aprendi a me oferecer. Não está em ser desejada, mas em saber que sou desejada por Deus, antes mesmo de nascer. Hoje, o amor que recebo é bônus. Nunca mais será base, porque quem conhece seu valor não aceita migalhas. Quem carrega luz não se perde na escuridão da ausência. E quem tem Deus por dentro jamais será órfã do afeto humano. Essa é a sexta lição. Você já é valiosa menos, mesmo quando ninguém te diz isso. E a sua vida muda quando você para de pedir amor e começa a ser amor. Sétima lição. A rejeição dos outros nunca pode anular a aceitação de Deus. A ferida da rejeição tem um gosto amargo que gruda na alma. Ela não grita, ela sussurra menos o tempo todo. Você não é boa o suficiente, você não foi escolhida, você não merece amor. Essas vozes não são só lembranças dos que se foram, dos que nos ignoraram, dos que nos trocaram. Elas viram ecos internos, criando raízes invisíveis em nossos pensamentos mais íntimos. A dor da rejeição é traiçoeira, porque muitas vezes ela não está mais no outro, mas em nós mesmos. E o mais cruel é que começamos a nos rejeitar também. Repetimos sem perceber o abandono que vivemos. Deixamos de nos cuidar, de nos acolher, de nos perdoar.
É como se aquela dor nos tornasse cúmplices do abandono, mas há uma força que corta esse ciclo, uma força que não se move por critérios humanos, que não depende de aparência, de desempenho, de perfeição, uma força que simplesmente ama menos incondicionalmente. E essa força se chama aceitação divina. Enquanto o mundo mede valor por performance, Deus olha para o coração. Ele não exige que você esteja inteira para te aceitar. Ele entra exatamente onde você está quebrada. Ele não espera que você esconda a dor para merecer a cura. Ele toca exatamente onde dói. Quando percebi isso, algo mudou dentro de mim. Durante muito tempo, carreguei a crença de que eu precisava me tornar melhor para ser aceita por Deus, que minha fé precisava ser constante, meu coração limpo, minha força inabalável. E quando falhava menos, eu falhava muito, me afastava dele por vergonha. Me escondia como Adão no jardim, tentando disfarçar a minha nudez emocional com folhas de racionalização e orgulho. Mas ele nunca deixou de me procurar. A rejeição humana fez com que eu questionasse meu valor, mas foi a aceitação de Deus que respondeu com firmeza. Você é minha filha e nada pode mudar isso. O estoicismo me ensinou a não depender da validação externa, mas foi Deus quem me mostrou que existe uma validação eterna, inquebrável, que não oscila com os humores do mundo, nem com as imperfeições da minha jornada. E se o Criador do Universo me aceita com todas as minhas falhas, por que continuo mendigando a aceitação de pessoas que não conseguem nem lidar com as próprias feridas? Essa lição mudou tudo, porque entendi que ninguém pode me rejeitar completamente quando já fui aceita por aquele que é completo. Nenhum olhar de desprezo, nenhuma ausência, nenhum silêncio pode me apagar quando fui marcada pelas mãos de Deus. Isso não é religião, é identidade, é raiz. A aceitação divina me libertou da necessidade de me encaixar em moldes alheios, de me curvar para ser escolhida, de me diminuir para caber, porque quem vive ancorada no amor de Deus não teme a rejeição dos homens. Não porque ela não doa menos, ela ainda dói, mas porque não define mais. A rejeição me empurrou para dentro. A dor me fez escavar camadas que eu nunca teria tocado sem o abandono. E ali, no mais íntimo da alma, encontrei uma presença que nunca tinha ido embora. Ele estava lá, o tempo todo, silencioso, firme, amoroso. A 7ª lição é essa. O amor que te formou é maior que o amor que te faltou. A aceitação que vem do alto é mais profunda que qualquer rejeição terrena. E a verdade mais curativa que você pode ouvir é: você nunca foi descartada, você foi separada. Separada para crescer, para florescer, para se encontrar e, sobretudo, para nunca mais duvidar do seu valor. A nova mulher que nasceu da rejeição, ela não chegou com alarde, não apareceu de repente num rompante de revolta, nem foi construída para provar algo a alguém. Ela foi nascendo devagar, quase em segredo, como uma semente que germina no silêncio da terra, em noites frias e solitárias. A nova mulher que emergiu da rejeição não veio como resposta para o outro. Veio como reconciliação consigo mesma. Antes, ela vivia em função dos olhos alheios. Cada gesto, cada palavra, cada escolha era medida pela possibilidade de ser amada, aceita, reconhecida. Era como se sua existência dependesse da aprovação de quem não sabia em vírgula de verdade. E por isso, cada ausência virava ferida, cada rejeição virava sentença. Até que um dia cansou, não de amar, mas de se abandonar. Na dor da rejeição, ela foi ao chão, mas ali prostrada no escuro, descobriu que havia solo fértil. O estoicismo lhe deu raízes, Deus, direção. O silêncio não foi mais prisão, mas portal. E o que parecia fim virou reinício. A nova mulher que nasceu dessa travessia carrega no olhar a memória do que superou, a firmeza nos passos, mas também compaixão, porque ela conhece o abismo. Sabe o que é esperar uma mensagem que nunca chega? Sabe o gosto da indiferença? Sabe o desespero de tentar ser boa o suficiente para alguém que nunca se satisfez nem com a própria vida, mas ela não odeia mais, não carrega mais mágoa. Ela transformou tudo em sabedoria. Ela não precisou vencer o outro. Ela venceu a si mesma.
A antiga versão que se ajoelhava por migalhas, que fazia de tudo para não ser deixada, que se desfazia para caber nos afetos alheios. Aquela mulher não morreu com ódio. Ela foi sepultada com honra, com gratidão até, porque sem ela essa nova não existiria. Agora ela caminha em paz. Não para impressionar, mas para existir de forma inteira. Não implora mais por presença, porque aprendeu a se fazer companhia. Descobriu que o tempo que antes era gasto tentando conquistar alguém, hoje é investido em nutrir a alma. Medita, ora, silencia, ri sozinha, sabe estar consigo. E isso é liberdade. Essa nova mulher não é perfeita, ainda tem dias de dúvida, de medo, de saudade, mas agora ela sabe onde se ancorar, não mais em promessas humanas, mas em verdades eternas, em princípios que não mudam com as estações do outro, em convicções que não balançam com o afeto que vem ou vai. Ela não precisa mais gritar que mudou. Sua energia diz tudo. Sua postura revela, sua ausência pesa, mas não por vingança menos, e sim por presença de espírito, porque agora ela sabe o próprio peso. E quem sabe seu valor não aceita ser medida por mãos pequenas. A nova mulher que nasceu da rejeição não precisa ser vista para brilhar. Ela brilha por estar em paz com quem se tornou. A rejeição me empurrou para onde eu deveria estar, dentro de mim. A dor, quando não destrói, desperta. E foi nesse exato ponto da rejeição, onde tudo parecia ter desmoronado, que algo sagrado emergiu. O reencontro com quem sempre esteve ali, à margem, sufocada, esquecida, a alma. A parte mais profunda de mim não nasceu da aceitação dos outros, mas da negação deles. Durante muito tempo, eu tentei pertencer, fiz de tudo para caber em espaços apertados, em afetos rasos, em promessas que nunca se cumpriam. Eu me diminuía com medo de perder, me calava para manter por perto, me distorcia para agradar. Mas a rejeição foi clara, foi dura, foi afiada e também foi justa, porque foi através dela que eu me vi sem escudos, sem máscaras, sem mais ilusões. Na ausência do outro, me encontrei comigo. Descobri que existe um universo inteiro dentro de mim menos e que ele não depende de ninguém para pulsar. Deus não me abandonou. Ele apenas permitiu que eu perdesse o que me distraía da minha essência. O que parecia uma maldição se revelou um chamado, uma convocação silenciosa para olhar para dentro, para limpar os escombros, para recomeçar. O estoicismo me ensinou que tudo o que é externo pode ser tirado, mas o que é meu por virtude e clareza permanece. Deus me lembrou que eu fui criada com propósito e que nenhum abandono terreno é capaz de apagar um design divino. A rejeição não destruiu meu valor, apenas revelou onde ele nunca esteve nos olhos do outro. Hoje, eu habito um lugar que não conhecia antes, o centro de mim, um lugar de paz que não depende de circunstâncias, um altar interior onde posso repousar, escutar, fortalecer, onde a presença de Deus não precisa ser buscada fora menos porque Ele mora aqui, em silêncio, em paz, em verdade. A rejeição me empurrou para onde eu devia estar, dentro, e dentro encontrei tudo o que procurei por tanto tempo lá fora. Amor, força, clareza, propósito. Eu não fui rejeitada, fui redirecionada. Para mim, para o sagrado, para o que é eterno. E agora que voltei, não saio mais.